Bom, boa tarde a todos que estão por aqui. Essa é a nossa primeira reunião do Cine Debate do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, agora no ano de 2023. Então, estamos começando a nossa jornada. O próximo evento é dia 1º de abril, com a Jurenice Picado. E hoje temos a Sandra Lorenzon Schaffo, que é nossa colega, que vai comentar o filme A Garota Dinamarquesa. E queria então dar boas-vindas a Sandra, em nome do Núcleo, né, da Comissão de Cultura, e a Cibele, que é a nossa presidente atual do Núcleo, vai dar uma palavrinha para vocês, então, para receber a Sandra. Sandra, Cibele, por favor. Bem, boa tarde a todos que estão aqui presentes conosco, especialmente boa tarde, Sandra. É um prazer muito grande receber você aqui hoje, viu? E nós temos tantos tipos de ligações, de seminários, de convivência na sociedade, então é um prazer rever, né? Tanto tempo que a gente ficou afastada. Estamos, então, recomeçando nossas atividades aqui no Cine Debate, e um prazer muito grande pelo filme que foi escolhido. Assim, eu achei de uma qualidade tão grande, uma possibilidade de conversarmos tantas coisas e aproveitar muito esse tempo que está aqui à nossa disposição. Então, eu quero desejar a todos uma reunião muito fértil, que a gente possa pensar em muitas coisas. E eu gostaria de agradecer também o Luiz Fernando e a comissão dele, que tem assim tido uma organização primorosa, viu, Luiz Fernando? Obrigado. Então, muito Obrigado por mim. obrigada por estar aqui, ter essa oportunidade da gente conversar sobre um tema como esse. Obrigado por mim e pela comissão, também agradeço. E a Silvia, que é a nossa colega da Comissão de Cultura, vai apresentar a Sandra e, em seguida, depois a Sandra começa. Silvia. Esqueci de abrir o som. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse mais um Cine Debate, o primeiro do ano. E hoje, como a Cibele disse, o Cine Debate nos propõe refletir sobre o filme A Garota Dinamarquesa, um filme de 2015, dirigido por Tom Hooper e vencedor do Oscar de melhor atriz coadjuvante para Alicia, que interpretou a Gerda. O filme acontece na Copenhague de 1926, onde os artistas plásticos Einar e Gerda se casam. Gerda, certo dia, devido ao atraso da sua modelo, propõe a Einar que se vista de mulher para pintá-lo. Einar passa a experimentar e a reviver emoções diferentes em relação ao seu corpo e à sua identidade sexual, e vai assumindo-se como Lili Elbe. O filme nos coloca diante da dor e dos conflitos internos e externos vividos por Einar e Gerda. Esse filme tão sensível retrata a história da verdadeira garota dinamarquesa, Lili Elbe, que nasceu na cidade de Vejle, Dinamarca, em 1882, e foi considerada uma das primeiras mulheres a passar por uma cirurgia de redesignação sexual da história. Eu quero agradecer muito a Sandra por ter aceitado o nosso convite para vir aqui hoje conversar conosco sobre esse filme tão sensível, tão bonito. E a Sandra é Lorenzon Schaffo, nossa querida psicanalista, membro efetivo e docente do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de São Paulo. A Sandra escreve para diversas revistas brasileiras e internacionais de psicanálise,
dá palestras e cursos, inclusive já esteve aqui trabalhando com os profissionais de Marília, região. E é um prazer, Sandra, recebê-la aqui. Nós queremos muito ouvi-la e por isso eu passo a palavra para você. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vamos, então, como a Silvia bem colocou, ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre esse filme, né, que é lindo e que, ao mesmo tempo, essa temática extremamente aguda que ele traz, da redesignação, dessa, vamos dizer assim, dessa transformação que corresponde à de uma história real, mas que, vamos dizer assim, do ponto de vista desse filme, tem um tratamento muito importante, não é? A gente é levado a fazer esse percurso de transmutação de um homem nessa mulher Liliel. Então, eu vou me ater a algumas notas que eu fiz, falar durante alguns minutos, uns 20 minutos com vocês, e abrir para a discussão do filme. Eu trouxe algumas linhas de discussão dele, mas eu acho que é um filme que tem uma riqueza que a gente poderia explorar de vários pontos e de vários pontos analíticos também. Então, Lili Elbe é o primeiro caso, considerado o primeiro caso transgênero do qual temos testemunho. Na verdade, a gente tem o livro da Lili Elbe, ela deixa um livro, né, um diário, que é um misto de diário e de cartas, e também, vamos dizer assim, com uma certa dimensão ficcional, ela arranja pseudônimos para os personagens, mas de forma a corresponder a uma experiência muito próxima daquilo que ela teve a intenção de nos deixar. Então, ela é o primeiro caso transgênero do qual a gente tem o testemunho escrito. Lili Elbe traz o seu percurso no qual, primeiro, observamos uma determinação que não aceitava limites. Lili Elbe nasceu em 1882 e morreu em setembro de 1931, a gente sabe, por consequência da última das operações que ela fez. O filme coloca duas, na verdade, foram 4 ou 5 operações que a personagem, que a Lili sofreu. Então, Lili Elbe, nascida Einar Wegner, é a primeira mulher transexual que nos deixou o testemunho escrito de uma operação radical de redesignação sexual. Sabemos quais foram os procedimentos cirúrgicos de Einar na clínica de Kurt Warnekos, mas não os conhecemos em suas especificidades. O Instituto para a Pesquisa Sexual foi destruído pelos nazistas em maio de 1933. Lembremos que, em 1930, a medicina estava na infância nesta área. A autobiografia de Lili Elbe, publicada póstumamente em 1933, editada por Niels Royer, conta a história de sua transformação. Ao contrário, eu vou lembrar aqui de Herculine Barban, 1874. A Herculine também deixa um diário que foi recuperado pelo Michel Foucault. No caso da Herculine, ela foi educada no mundo feminino, foi descoberta, digamos, com caracteres masculinos. Ela era professora num convento, ela tinha um relacionamento com uma das figuras ali do meio dela, e ela foi sempre criada como mulher,
e foi judicialmente forçada a mudar de sexo legal. Ela foi submetida, então aí a gente tem uma mudança de sexo legal por uma operação judicial para que ela pudesse se conformar ao verdadeiro sexo. O Foucault publica esse livro para discutir uma ideia que, vamos dizer assim, permeia a medicina e permeia os valores judiciários em torno da questão da transexualidade, não é? Como uma maneira de discutir a ideia do que seria o verdadeiro sexo. Então, esse verdadeiro sexo, no caso dela, é uma correspondência anatômica, né? Forçada. Bom, isso é um paralelo apenas para a gente ter esse contraste com alguma coisa que vem do próprio sujeito, né? No caso da Lili. Ela vem fortemente e vem como um desejo de redesignação. No entanto, a gente sabe que não vem desde o início dele, Ainer, né? Então, ele vai descrever, a Sílvia lembrou esse episódio do filme, e a gente pôde ver no filme como as coisas são levantadas a partir de uma situação, uma ideia incidental, alguma coisa que aparece antes que ele tenha, o Ainer, manifestado alguma questão em relação à sua identidade sexual, ela vem através do outro, ela vem através da sua própria mulher, incidentalmente, e da modelo que posava para ela, né? Eu vou ler um trecho do diário dele aqui. Ele escreve: naquela época, no momento daquela cena, né, que a gente vê tão bem no filme, Gerda pintava o retrato da atriz mais popular de Copenhague. Ela era uma retratista. Também, em alguma crítica que eu li desse filme, achei interessante e pertinente pensar que são duas garotas dinamarquesas que estão em jogo no filme, porque a Gerda também é uma artista, não é? E ela também faz parte desse processo, desde o início, de transformação que o casal vai viver e que, principalmente, o Ainer vai viver, não é? Se descobrindo num outro lugar de identidade sexual. Então, voltando ao diário, naquela época, Gerda pintava o retrato da atriz mais popular de Copenhague, Ulla Poulsen. Um dia, Ulla não conseguiu chegar na hora à sessão. No telefone, ela perguntou a Gerda: Ainer não pode ser seu modelo para a metade inferior do quadro? Suas pernas e pés são tão bonitos quanto os meus. Ulla então chegou, ele prossegue mais à frente, olhou para mim, mas não reconheceu a estranha mulher na frente dela. Ela só reconheceu suas próprias roupas. Então deu um grito de alegria e beijou-me efusivamente. Sabe, Aina, certamente você era uma garota em uma existência anterior. Caso contrário, a natureza cometeu um erro com você. Eu quis marcar esse ponto para marcar essa coisa que é surpreendente no filme, que tudo isso tenha sido vivido por ele, Ainer, até um certo momento, como alguma coisa completamente inibida, né? Até o momento em que ele é redesignado Lili a partir da Ulla, da modelo e depois da própria Gerda. Vamos nos deter nessa frase que levanta um ponto singular no percurso de Aina.
Sua história é parte do que se tornaria, com uma noção de gênero, a crítica da assignação. Mesmo que o termo, claro, não existisse naquela época, não é um termo recente, o termo de toda a teoria, vamos dizer assim, os estudos sobre o gênero são alguma coisa que a gente contemporânea a nós, mas ele poderia ser, vamos dizer assim, o precursor, testemunha dessa situação. A assignação é entendida hoje, né, como o discurso pelo qual o outro coletivo nomeia o gênero de um sujeito, né? Então, tendo o outro, você se chama Aina, você se chama Sandra, você, o gênero vem primeiro de uma condição de assignação de gênero pelo outro, né? Pelo outro coletivo. Nos nossos tempos, esse termo é conhecido a partir da situação na qual o sujeito se rebela. Ele próprio se rebela com aquilo que lhe foi atribuído enquanto gênero. Mas esse é o caminho inverso do que observamos com Ainer. Ele se apresenta inicialmente de acordo com o gênero que ele recebeu, né? É a palavra do outro que despertará a consciência de sua verdadeira identificação de gênero. E aí o filme é magnífico, porque a gente vai podendo acompanhar como, a partir desse ponto, há um despertar e um processo que ganha uma dimensão irreversível para o Aina, para ali, não é? Nesses tempos primeiros, o discurso normalizador faz com que Ainer não tenha acesso a essa dimensão de sua própria identidade. Essa é uma observação, uma hipótese minha, não é? Que essa impossibilidade ligada ao tempo em que ele viveu, né? De não ser capaz de, vamos dizer assim, tomar consciência de alguma coisa, de estar tão conforme até então, a essa identidade masculina. Lili começa a posar regularmente para a guerra e rapidamente torna-se seu modelo favorito. É importante também marcar uma coisa, para que a gente possa até retomar na discussão, como a guerra dela mesma sofre uma transformação nesse processo. E o trabalho, isso o filme mostra bem, o trabalho dela, que era um trabalho de retratista sem maior expressão, vai ganhando no momento em que ela, vamos dizer assim, tem como inspiradora essa outra, esse duplo praticamente dela, que é a Lili. Ela começa, então, a ganhar um terreno artístico, uma expressividade. O trabalho é lindo, vocês podem entrar depois e explorar o trabalho que ela faz, e como é um trabalho em torno da Lili que provoca uma eclosão na potência artística dela também. Bom, ela se torna, então, o modelo favorito. E outro ponto que é importante marcar é que ele próprio, Ainer, abandona o próprio trabalho artístico. Ele, que era um artista consagrado naquele tempo, aquela pintura daqueles pântanos, aquela coisa melancólica da pintura dele, mas que tinha um reconhecimento artístico grande, não é? É abandonada no momento em que ele passa a incorporar ali. Em 1912, o casal mudou-se para Paris e misturou-se ativamente à vanguarda artística, frequentando festas, teatro, mascaradas. Ainer agora aparece como Lili. Lili se afirma cada vez mais, a ponto de decretar em seu diário, num certo momento, Ainer está morto. É com muito conflito que isso acontece no diário, quer dizer, isso talvez não esteja tão presente no filme, mas é torturante toda essa dimensão que ele vai descrevendo no diário, no livro, do conflito entre a Lili e a necessidade de, ele diz mesmo, assassinar Aina.
Como entender essa obstinação que toma conta da personagem? Esse ponto em que o jogo adquire uma dimensão irreversível. Há um diálogo que me pareceu extremamente significativo entre o Einar e a Gerda, ou entre a Lili e a Gerda, onde ele diz, no momento em que ela sente que ela está perdendo o homem, o marido, né? Enquanto para ela, que, vamos dizer assim, participa ativamente e embarca nessa fantasia da constituição da Lili como uma parceira, não é? Num certo momento, ela se dá conta de que há alguma coisa de irreversível, que ela não tem mais o marido, o Einar, e ela começa a pedir que ele volte, né, para essa posição, e a gente vai vendo, ela usa essa expressão, vamos parar com esse jogo idiota, isso é um jogo idiota. E ele diz para a Gerda, isso não é um jogo idiota. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque marca alguma coisa vivida pela Lili, né, como verdadeiramente uma metamorfose vivida. Como definir esse desejo para além da psicopatologia pela qual ela é enquadrada pelos médicos que a acompanham? Bom, uma história que podia ser traçada também através do filme é exatamente dos diagnósticos, né, que ela vai sofrendo, dos enquadres psicopatológicos, primeiro na Dinamarca, mas mesmo em Paris, né? A gente vê lá um médico de Paris, um psiquiatra de Paris, diagnosticar uma esquizofrenia. Quando ela rouba aquele... Quando ele sai da sala em um certo momento, ela vai ser internada e ela vê que ele acabou de anotar que se trata de uma esquizofrenia. Aqui, a minha sugestão é que a gente pense numa metamorfose, um ato criativo, uma realização, não no terreno neurótico, mas sublimatório. Então, eu diria que, do ponto de vista psicanalítico, o que mais me interessa nesse exemplo que ela nos dá, a Lili nos dá, esse filme nos dá, é do que é um trabalho sublimatório. Vamos entender a sublimação, então, não como uma espécie de purificação da libido, mas de transformação da libido. Eu citaria um livro, né, sobre a sublimação, que é um livro da Joan Kopiec, que se chama Imagine There's No Woman. É um livro sobre o feminismo e sobre o processo de sublimação. Num dos capítulos, ela analisa o exemplo da Antígona. E eu fui parar aí porque me pareceu que, assistindo esse filme, que eu, muitas vezes, eu já tinha falado antes sobre esse filme, numa outra circunstância, e me pareceu que essa perseveração da Lili, ela nos lembra a dimensão trágica que ela vai enfrentar, nos lembra a personagem da Antígona. O Lacan, no seminário 7 sobre a ética, ele usa exatamente Antígona como a heroína trágica de afirmação do desejo. A gente sabe que a Antígona, ela enfrenta a morte, né? Ela enfrenta, vamos dizer assim, o desejo do Estado para poder enterrar o irmão. O irmão tinha sido condenado a não ser enterrado pelo Creonte, e o corpo dele está exposto, e ela não aceita esse decreto, e ela quer enterrar o irmão. Na verdade, ela cobre o irmão de areia, o corpo do irmão de areia, para que não seja devorado pelas aves de rapina. Ela quer preservar essa dimensão, então,
do desejo dela, do compromisso dela, né? Sabe que a gente lembra que Antígona é filha de Édipo e Jocasta, né? E ela tem uma irmã Ismênia da tragédia. A gente vê como há muitos diálogos entre a Antígona e a Ismênia, e a Ismênia é vamos dizer assim, o protótipo do bom comportamento, é o protótipo da obediência às normas. E Antígona é aquela que se rebela contra as normas, né? Então, eu diria que ela é uma boa figura trágica para pensar a luta e, vamos dizer assim, essa obstinação da Lili. A Lili sabe que está enfrentando, o diário traz bem isso, que ela está enfrentando a morte. Bom, então, eu acho importante pensar que existe uma diferença entre a perseverança da Antígona, da Lili, e um patos da repetição neurótica. Ela não é só uma repetição que está em jogo, mas é uma transformação. Sua perseverança não consiste em repetir um esquema comportamental, mas trata-se de uma exploração a despeito de enormes obstáculos. Trata-se de um ato criativo que, longe de a manter tal qual é, no coração da sua própria identidade, provoca uma transfiguração completa. A perseverança de Antígona não reside numa prorrogação rígida do mesmo, mas se manifesta na sua metamorfose. Mais que um ato heróico, quando ela é confrontada a esses dois acontecimentos, a morte do seu irmão e a recusa do Creonte a autorizar o enterro, ela se recusa a se dobrar a uma norma, né, enfrentando a adversidade. É importante, então, examinar que o que está em jogo na redesignação do Aina em Lili é que a demanda do outro, né? A ideia que é importante, ela o designa na carne, né? Essa é uma leitura, a leitura da Joan Kopiec, é uma leitura lacaniana da Antígona, né? O outro é designado na sua carne, né? E, para se livrar dela, é preciso que ele encontre um objeto parcial, o que o Lacan chamou de objeto A, para se interpor entre essa demanda do grande outro, normalizadora, e alguma coisa da ordem do desejo, né? O processo que está em jogo aí é um processo sublimatório, né? A Lili, por que é um processo sublimatório? No momento em que ela não consegue mais representar o Einar, a gente percebe que ela fez uma transformação. Ela vai dizer também que agora ela sonha como a Lili, né? Tem um momento que ela perde a camisola da Gerda para dormir, e a Gerda se surpreende, ela diz, porque agora eu sonho como Lili, não é? Isso já tendo atravessado todo o desencontro entre a expectativa que ela pudesse voltar a encarnar o Einar, e ela não pode mais. O Einar está perdido para ela. Então, eu trouxe essa ideia do objeto parcial, que é muito importante na obra do Lacan, que no caso da análise que a Joan Kopiec faz da Antígona, é representado pela poeira que cobre o corpo. Essa poeira é um pequeno objeto, areia,
em que ela cobre o corpo e que tem a função de um enterro para o irmão, desobedecendo ao Estado, né? Ela sabe que é alguma coisa que é frágil, né? O próprio vento vai descobrir o corpo coberto de areia. O que ela marca nessa leitura, a Kopiek, é que o importante não é no objeto, vamos dizer assim, a materialidade dele. O que é importante é o ato que ele envolve, né? Então, a saída da Antígona é uma saída para produzir essa transformação através desse pequeno objeto, um objeto nada, né, a areia, mas que tem esse valor sublimatório de gozo para ela, de afirmação desse desejo. No caso eu estou fazendo essa comparação, esse paralelo, no caso da Lili, o que seria esse objeto? Eu diria que esse objeto aparece já desde o primeiro momento, né, em que, nessa cena em que ela representa diante dos olhos da Gerda a personagem feminina, ela se descobre sensorialmente através do tecido, né? A gente vê ela descobrindo, quer dizer, uma gama de experiências ali, quando ela toca o tecido, o diretor ele dá uma ênfase para essa sensorialidade, né? Espécie de segunda pele que constitui um corpo agora, vamos dizer assim, que pouco a pouco começa a ser não simplesmente de um travestimento, né? Não é um cross-dressing que está em questão, mas uma transformação do corpo libidinal mesmo da Lili, do Ayn. Bom, então, esse corpo, vamos dizer assim, substitui essa lingerie, esse objeto, substitui a carne exigida pelo outro. Primeiro, a carne que ele teve que doar, vamos dizer assim, para o grande outro, sendo Ainer por tanto tempo, não é? Tendo que ocupar esse lugar, então, um lugar aí de aceitação de uma designação contraditória para ele. Contraditória latentemente, porque ela só passa a ser realmente contraditória no momento em que ela é descoberta através também da fala de um outro. Que outras ideias eu gostaria de trazer? Bom, é importante entender que esse objeto, então, parcial, ele permite, não é, que uma série de significantes se abram para o mundo. Primeiro, ele abandona aquela pintura dele, né, mesmo que haja insistência aí da Gerda, porque ele retome. Agora, o investimento dele está na construção desse corpo da Lili, que ele vai se apropriando. É interessante pensar que esse objeto, essa é uma ideia que eu lendo algumas resenhas, eu gostei muito da resenha que a Silvia nos fez. Eu li algumas resenhas do filme na internet que insistem em afirmar num lugar homossexual para o Ainer. E o homossexualismo, né, é uma questão aí a ser discutida nele, porque a gente vê, por exemplo, que o objeto dele, né, naquele encontro, quando eles estão naquele baile, em que ele aparece pela primeira vez como Lili, e ele é imediatamente flertado por um homem gay, né, um homem gay também, essa palavra também é contemporânea, mas um homossexual,
que joga com ele o jogo, que se interessa por ele entra nesse jogo, mas para Lili não se trata de desejar uma relação homossexual com esse outro, nem de corresponder à demanda desse outro homossexual em relação a ele. Ele quer, a gente vê como isso vai se tornando conflitivo, ele quer ser desejado como Lili, quer ser reconhecido e desejado como Lili. Então, o objeto ali é esse corpo que vai ser sendo transcrito, transformado, transmutado através dessa nova pele, desse lugar, também do lugar que ele vai ocupando na pintura da Gerda, né? Porque o olhar, né? Enquanto o olhar do parceiro aí, homossexual, é um olhar que, vamos dizer assim, que não o vê no lugar em que ele quer ser visto, né? Ele é visto por ele como Ainer mesmo, como um homem vestido de mulher, mas ele quer ser visto como a Lili. Quem realmente o vê como Lili é a Gerda através da pintura dela. Ali ele se vê, né? A gente vê como ele olha a pintura e como ali a gente tem uma espécie de espelho em que ele se reconstitui. Ele vai formular isso de uma forma muito enigmática, mas para mim muito significativa, que é no momento em que ele diz que agora eu sonho como Lili, ou seja, ele está nesse lugar, então, de falar uma outra língua, né? De estar num outro registro de desejo. O sonho final, né, que aparece no filme, aparece também ele é bem próximo, também próximo do diário, é esse sonho em que ele já está sabendo que vai morrer, né? Consta que essa última cirurgia foi uma cirurgia, a quarta cirurgia, em que ele tenta implantar um útero, na verdade, para ser verdadeiramente uma mulher. E ele sabe que ele vai morrer, ele diz que ele viveu 9 meses como Lili, isso ele diz no diário, e que esses 9 meses podem parecer pouco para uma pessoa outra, mas para ele é uma existência inteira. Então tem essa dimensão aí. E aí o filme trata disso, então ele traz esse sonho e traz essa cena final do filme que eu acho emocionante, com a Sharp, não é? Que a Gerda deixa voar, não é? Eu acho que isso, para mim, fez pensar nessa dimensão de objeto A, de um objeto... O objeto A é um objeto que acena, ele não é um objeto que se deixa materializar, mas ele dá forma, ele é um objeto, vamos dizer assim, que dá essa forma para o desejo que ela enxerga, não é? Ela, com esse olhar que ela tem para enxergar ali, ela enxerga e deixa voar, ela, como se ele fosse um pássaro, não é? Um reconhecimento dessa mutação mesmo que eu diria que o filme dá o testemunho. Então, essa é basicamente a minha leitura nesse momento. Eu queria me propor agora a conversar com vocês e saber o que vocês pensam, tanto do que vocês mesmos viram e pensaram sobre o filme, como dessas ideias aqui que eu estou querendo oferecer para vocês. Bom, muito obrigado pelos seus comentários aqui, até aqui, né, Sandra? Eu espero que a gente possa ter outras participações assim, para você poder participar e contribuir mais, mas olha, muito obrigado. Posso falar alguma coisa, mas acho que já tem gente inscrita. Aqui, deixa eu ver o chat, consultar aqui.
A Silvia está se inscrevendo e também a Lídia levantou a mão. Então, Silvia, pode começar você e a Lídia vem em sequência. Bom, tem muita coisa, Sandra, que eu gostaria de estar aqui conversando com você, né? Ficaria aí a tarde toda. Um filme lindo, né? Um filme que emociona a gente, né? Que a gente sai emocionada, que isso reverbera, né? Ecoa. Mas eu vou pegar um ponto, que é o ponto do casal complementar, né? Queria falar um pouco sobre essa complementariedade da Gerda e do Ayn. A Gerda é uma mulher forte, né? E parece que ela acaba buscando esse homem feminino inconscientemente, porque ela não suportaria um homem da época em que ela teria que se submeter, tal qual a Antígona, né? Por isso essa associação também da Antígona com a Gerda. E aí eu me lembro de uma cena ali do casal que ele fica olhando para ela, mas que parece que ele está olhando no sentido de achá-la bela, de se identificar, né? E aí ela para e fala o que foi, né? E começa a questionar, e depois ela diz assim: você tem alguma coisa que você gostaria de me contar, né? E aí ele fala: o que você quer saber? E ela diz assim: ah, você é meu marido, eu sei tudo sobre você, e abraça, e eles seguem, né, na relação deles. Então, eu vejo que ali há alguns momentos antes da cena que ele se veste da modelo da Gerda, que ele se veste mulher, há momentos antes no filme que parece que tem uma cortina, né, que abre, fecha, né, que já denuncia, que já transparece uma dúvida, né? Então essa coisa bonita da dúvida, importante, eu diria, da dúvida que começa a vir ali no filme comunicando para a gente, né? Mas que é muito difícil, né? A Gerda enxerga, né? Vê, mas não quer enxergar, né? E assim, e como que depois, na sequência do filme, esse casal, né? Essa dupla daí, apesar da dor, como que a Gerda passa assim mantém o respeito e passa a ajudar, né, o Ainer, e como ele já definido e não querendo voltar mais atrás, essa é a grande dor dela, né? E ele diz a ela que ele a ama, porque ela foi a única que conseguiu, né, olhar para ele e reconhecê-lo. Então, é muito bonita essa relação dessa dupla, né? Quase que uma relação mãe-bebê, né? Mas uma relação forte. Né? Eu queria que você viu aí disso. Então, só um pouquinho, Silvia. Sandra, tem a Lídia para comentar também, mas eu esqueci de avisar que quem quiser se inscrever pelo chat, pode pôr o nome que quer falar, eu vou vendo aqui para dar sequência. Lídia, quer falar, Lídia? Posso. Primeiro, a delicadeza, Sandra, como você vai desenvolvendo de uma forma tão poética a sua leitura do filme, mas de uma forma tão rica e diferente. Ontem eu estava estreando em Marília o curso Introdução ao Narcisismo. E nos meus estudos, tem um ponto que o Freud coloca da relação do eu ideal, do ideal de eu, e da sublimação. E hoje, na hora que você falou, eu falei, opa, deixa eu conversar mais com a Sandra, porque você tem muito mais chão aí pela frente, muito nos oferecer sobre isso. Essa atitude da Antígona, que é uma revolucionária, mas que tem essa atitude amorosa de envelopar o corpo morto,
Uhum. E no filme, a gente vai angustiando, porque a morte da Lili está anunciada, mas ele está integrando, ele está sereno. A gente vendo é que fica aflito, a Gerta também fica aflita, mas ele vai constituindo o eu dele, me parece, e aí eu não sei se ele está transformando ou se ele está nascendo. Eu queria te ouvir sobre essas questões, porque me parece que o filme tematiza esse jogo de olhares e de espelho. Então, quando ele punha na tela o pântano que ele vivia, do eu com ele mesmo, que parecia que era um eu integrado, mas na verdade não era, depois ele abandona a pintura e ele é a tela. Fiquei pensando nisso. E o mais eu quero é te ouvir. Sandra, você quer ter mais uma pessoa para comentar ou você já quer comentar alguma coisa? Eu podia responder um pouquinho só para não Tá, perder a força tá, dessas duas tá bom. intervenções. Eu estou totalmente de acordo, Lídia. Eu acho que você... Obrigada, porque você vai avançando a ideia exatamente na direção que eu pensei colocar, não é? Quer dizer, é uma transformação e, ao mesmo tempo, um nascimento, porque... E a sublimação por causa disso, quer dizer, muito bem colocada a tua questão. Não se trata de um ideal ali que ele vai perseguir. É alguma coisa que a sublimação implica que é de uma transformação mesmo da libido. Então, ele transforma o próprio, a gente diria, o próprio objeto do fantasma dele. Ele faz uma travessia inteira. Então, eu acho isso, assim, realmente... Isso é impressionante nesse personagem e nesse filme, né? Então, não é o ideal, não é, que está em jogo, mas é alguma coisa da própria transformação do gozo, a gente diria, da própria transformação e narcísica, como você está trazendo, né? E o papel aí fundamental da Gerda nessa sustentação. Não sei se ele teria conseguido tudo isso se não tivesse essa parceria, não é? Essa sustentação, como alguém que muitas vezes na análise só consegue fazer com uma sustentação de um outro, capaz de aguentar as mudanças, não é? Não de conformação a nada, né? Apesar de que ela sofre. E nesse jogo do espelho, nessa questão do olhar, né? Porque começa com a modelo que observa os pés e o corpo feminino dele, e a partir disso a Gerta se inscreve, né? Então tem essa coisa do olhar, não o olhar sensorial, mas alguma coisa muito... O Lacan, você como uma grande estudiosa de Lacan, ele valoriza muito essa questão do espelho, né? Uhum, sim. O espelho é... Você aponta isso, as duas mulheres, né, olhando para ele, para tirar essa cortina de um falso eu aí, ou de um eu mal constituído, né? Sim, e aí a gente leva o problema da designação, da redesignação, para um lugar mesmo de pensar numa transformação, não é alguma coisa que está em jogo na questão plano anatômico, no plano jurídico apenas, mas alguma coisa que passa por uma transformação da libido. Ele dá amostras disso. Eu acho que vai na direção também do que a Sílvia estava falando, e a Sílvia traz a questão, a gente está falando agora desse casal, não é? Que se complementa, que se articula no plano do desejo. Embora ela sofra também neuroticamente, a gente sabe que tem alguma coisa, ela também sublima, porque ela é capaz de enxergar a dimensão do que está acontecendo ali, para além dos conflitos de pessoa dela, né? A gente tinha sugerido, você lembra, Silvia, a gente chegou a pensar num outro filme para discutir hoje, que seria, mas eu recomendo para vocês, para quem conseguir assistir, é Lawrence Anyways, do Xavier Dolan, porque é a mesma temática, e também é um casal, não é? Mas ali
ali, vamos dizer assim, a resolução do casal implica uma dimensão de sofrimento tão grande para a mulher, não é? E que é um contraponto para essa saída sublimatória da Gerda aqui. Ali a coisa vai para um lugar onde também há esse amor, e o amor permanece da personagem masculina do Lawrence, a parceira, né, para a mulher dele, continua no plano amoroso, mas ele se transforma também, ele passa a se vestir como uma mulher e a viver essa personagem feminina que ela não suporta. Então, só para contrapor alguma coisa de que é um impasse que não para qualquer um aguentar, suportar. Não sei se vocês duas têm mais questões. Obrigada. Tem muitas, mas obrigada. Tem a Lúcia Helena, e depois eu também me inscrevi, depois da Lúcia também estou inscrito. Lúcia, pode falar? Posso. Oi, Sandra, Lúcia, obrigada. que bom que você está Oi. aqui, Lúcia. Nós participamos de um grupo juntas de Lacan, aí vocês falaram em Lacan, a gente tem estudado há muitos anos juntas, a Lúcia e eu aqui no grupo. Então, eu estava justamente pensando isso, né? Que a gente vai pensando a partir daquilo que a gente está lendo, está interessada, né? E eu sou muito interessada no Seminário 4 pelo momento que o pequeno Hans amassa o desenho da girafinha e joga fora, né? E porque eu acho que o Lacan está falando dessa dimensão da entrada do funcionamento significante, que é um funcionamento, né, o significante representa um sujeito para um outro significante, o sujeito está no entre, né, desse movimento. E aí, Sandra, me intriga, né, quando né, você conta que o personagem, a pessoa, né, quis fazer uma operação para colocar um útero, porque ele queria ser verdadeiramente uma mulher. Eu estou lendo também alguma coisa do Nestor Bernstein, não sei se é assim que fala, que é aquele argentino que escreveu O Gozo, né? Que eu estou lendo um capítulo que ele está falando da pulsão de morte, né? E essa dimensão do gozo, né, que vai num além, porque busca esse reencontro com a coisa, né, que é mortífero esse salto aí, né? Ele é uma saída, me parece, desse funcionamento onde um significante representa um sujeito para um outro significante, né? Que é uma dimensão... talvez a gente está num funcionamento mais, né, nesse amálgama de princípio do prazer com o mortífero, a gente está mais para o lado do prazer no sentido daquilo que está dentro do simbólico, de uma mediação, porque eu fiquei com uma impressão que tem uma hora, ser verdadeiramente uma mulher, o que é isso? Né? É uma queda numa coisa sígnica? Tem algo que é ser verdadeiramente uma mulher? É ter um útero? É como se eu fosse pensando numa dimensão, né? Acho que você foi falando de um jeito bem bonito da dimensão sublimatória em jogo, mas eu fui pensando numa dimensão essa, mortífera mesmo, de ir em busca de algo que é dado e impossível. Não existe verdadeiramente uma mulher, né? Existe o prazer super bonito, o prazer que ele descobre, né, nessa relação com a sensorialidade, como ele mergulha nisso, mas aí a coisa vai como se tivesse que chegar num lugar, né? Eu fui ouvindo uma coisa um pouco mais... a dimensão doente que está nesse funcionamento que leva ele à morte, né? Que leva ele à morte. Ele, ela, né? Poderia ter ficado usufruindo da vida se não precisasse sempre ir para essa busca desenfreada. Então, eu não sei o que você acha dessa minha leitura, né?
Lúcia, obrigada, Lúcia, porque isso aí está no centro das minhas questões aí em relação a esse filme. Como eu falei para você, eu já tratei dele anteriormente, não é? E num contexto exatamente dessa questão da, vamos dizer assim, da patologização da transexualidade. Então, eu acho que o Lacan que serve para pensar esse filme é um Lacan pós-Seminário 10, é um Lacan do sintoma, é um Lacan do inconsciente como real, e que abandona as categorias edipianas. Eu acho que a gente poderia, eu acho que não está no âmbito dessa discussão toda aqui, mas eu acho que há um Lacan que ultrapassa verdadeiramente o Édipo e as categorias normatizadoras do Édipo. E a leitura que ele faz do Pequeno Hans, eu vou te passar um texto assim, em off depois, uma autora que discute as retomadas que o Lacan faz do Pequeno Hans depois do Seminário 20. Né? E aí ele muda completamente o sentido da castração e o sentido vamos dizer assim, daquilo que estrutura a fobia para o Hans. Então, o Lacan vai estar mais interessado no sintoma aí como uma solução do sujeito, mas não o sintoma neurótico, não o sintoma que recalca e substitui. É um sintoma que é uma solução singular para o sujeito, que permite uma saída, portanto, sublimatória, e a sublimação aqui, ela não é uma... Essa é uma diferença também, que eu estou passando muito rápido por ela, mas há uma certa diferença entre esse conceito no próprio Freud e no Lacan, porque a sublimação para o Lacan é dar um estatuto de real para a coisa. Eu acho que essa é a verdadeira mulher. Quando ele fala em verdadeira mulher, eu não acho que ele está falando de um ideal. Ele está falando de se sentir verdadeiro no próprio desejo dele. Claro, um parênteses enorme aqui, gente. A gente tem que pensar que nessa época é uma época em que, vamos dizer assim, o direito LGBT não existia, que o homossexualismo na Europa era proibido, então, vamos dizer assim, e as categorias eram categorias binárias. Então, no nível do Grandioto, o Weiner é alguém que foi formado dentro de categorias binárias, de saída binária. Eu escrevi um trabalho em que eu comparo a saída do Weiner com a do Paul Preciado. Vocês devem conhecer o Paul Preciado, filósofo trans, que faz uma redesignação de gênero para si mesmo, através de hormônios. A gente percebe que ele tem um jogo que, vamos dizer assim, que o tempo permite para ele, as categorias de pensamento permitem, diferentes das que o Weiner tinha diante de si, não é? Então, considerando isso, eu diria que dentro da dimensão binária em que o mundo é pensado naquela época, ele faz uma afirmação de desejo que, para ele, é verdadeira. A verdadeira mulher não quer dizer uma referência a um ideal, mas alguma coisa... Eu acho que é tudo que é uma posição minha nessa leitura, né? Um pouco o que a Lídia, estou voltando ao que a Lídia falou. Eu não acho que o feminino é o ideal do eu. É mais do que isso, é alguma coisa que corresponde. Então, é um Lacan do final, é um Lacan pós-Seminário 20, é um Lacan do gozo, quer dizer, é alguma coisa que corresponde felizmente, verdadeiramente. A Silvia Lippe usa essa expressão sintoma feliz, o sujeito abandona um sintoma infeliz por um sintoma mais feliz, não quer dizer que não seja também, vamos dizer assim, parcial na sua possibilidade de satisfação. Mas o sintoma mais feliz aqui é esse de ser essa mulher em consonância com o próprio desejo. Eu tenderia a pensar o verdadeiro nesse registro e não no registro do ideal.
para esse caso? Bom, estou inscrito, vou fazer um comentário. Eu não conheço quase nada de Lacan, conheço pouco, mas então não tenho intimidade para entrar nessa conversa assim. Mas eu vou dar uma visão, talvez aproximando mais com o Bill, quando o Bill coloca a questão da pessoa poder entrar em acordo com ela própria, né? E o Bill tem a expressão que ele usa do inglês, é que one man, que é a pessoa poder casar consigo próprio, né? Então, eu gostei muito desse termo que você usou, Sandra, sintoma mais feliz. Eu achei isso muito feliz no seu comentário aí, nessa expressão, porque eu vejo que se a gente usar a situação da guerra, que é a esposa, se a gente levar essa questão, como é difícil estar junto naquele processo que a parceria está vivendo, eu vi a nossa situação como psicanalista. Quer dizer, eu não vou me meter se a pessoa vai procurar o sintoma ou vai deixar esse sintoma para outra, eu não vou dar palpite. Mas se ela vai fazer o caminho, quem sabe para um sintoma mais feliz, mas essa é a busca dela, né? Eu achei isso muito interessante. Então, se a gente levar em conta nossa posição como psicanalista e o desafio que é para a gente suportar os movimentos que a pessoa faz para viver a felicidade dela, seja lá como for, né? E você também fez algum comentário aí num certo momento, Sandra, que não tem nada a ver com ideias, né? Mas tem a ver com o desejo, né? Que é outra coisa, né? Então, eu achei essa distinção sua muito importante da gente levar em conta. Porque se a gente, como psicanalista, está acompanhando, às vezes é muito sofrido acompanhar os processos que a pessoa vai fazendo na vida e vai sofrendo, mas quem sabe buscando alguma coisa que faça sentido para ela, né? Nessa questão do sintoma mais feliz, eu achei muito interessante de considerar isso. Então, eu aproximaria a situação do consultório nesse aspecto também, que a gente possa suportar o processo da pessoa para ela fazer a busca dela, né? Fazer a busca dela. Obrigado, Sandra. Eu estou totalmente de acordo com você e acho que esse ponto é crucial para nós. Quer dizer, como é que as nossas teorias elas podem impedir esse espanto, esse etonement, né? Quer dizer, poder acompanhar aquilo que o outro está atravessando sem apelar para uma norma, porque as nossas teorias, a gente sabe que elas também estão sendo transformadas no momento de revolução que a gente está vivendo pelas transformações nos valores de gênero, de sexo, não é? Então, as teorias carregam um certo ranço, né? Dos modelos edipianos e a própria teoria lacaniana ela teve esse aprisionamento, por exemplo, na ideia do nome do pai, né? Que ele abandona radicalmente, ele vai para os nomes do pai, nomes, então não são são vários, não é mais um que organiza, né? Então, por exemplo, aquela posição que inscreve o sujeito em ter que aceitar a castração como uma posição edípica alinhada com o nome do pai, isso cai. E isso acontece com Ainer, porque ele abandona o nome do pai e ele passa a se chamar Elbe como nome paterno. Ele se dá esse nome do rio que atravessa a Alemanha, e ele está nesse momento transferencial fortíssimo com o médico que o operou e que, vamos dizer assim, que sustentou esse desejo, apesar de que a questão médica ali é uma ética à parte, né? É claro que aquilo ali do ponto de vista médico, eu nem sei se era totalmente legal o que foi feito naquela
condições. Mas, enfim, do ponto de vista do desejo dele, eu diria que você pega essa questão do analista, que a gente tem a ética de acompanhar as transformações do gozo do sujeito, para além das nossas categorias, das nossas normas. E eu queria só destacar, antes tem uma pessoa para falar, só para terminar, que tem uma cena que eu achei lindíssima no filme, quando ele vai na estação de trem, se separa da guerra e vai para fazer a cirurgia, né? Ele se separa e fala: eu não vou voltar, não vou mais, você não vai mais ver a pessoa que você tem aqui hora, né? Achei aquela cena muito doída, porque essas transformações, eu lembrei daquele outro filme, Cisne Negro, que também tem questões também de transformações muito dolorosas, né? Porque você lá é como se você deixasse um mundo para ir para outro mundo, né? E isso não é fácil, não, é bem dolorido, né? Mas acho que tem a Ana que está inscrita para Mas só falar. uma coisa, pegando a tua cola, Luiz Fernando, eu acho que isso ajuda a responder as questões a minha tentativa de responder Por favor. a Lúcia, porque é aí que opera a castração nele, não é? Quer dizer, ele tem essa dimensão de perda, Sim. e a verdadeira é aquela que não é mais, o falso vai morrer. Sim. Então, eu acho que essa é uma dimensão estruturante importante de perda elaborativa que a personagem traz e que você captou aí muito bem, eu acho. Sim. Eu só queria falar algo que eu estou muito interessada, acompanho um pouco a Sandra nessa pesquisa dela. Mas sintoma feliz não quer dizer sintoma sem sofrimento. Claro. Muitas vezes o sofrimento para você alcançar o gozo é muito maior. Sem dúvida. É só isso. Só isso não, é tudo isso, Ana, exatamente. Tá bom. É dolorido para ele e custa a vida dele. Isso. Como é que chama o filme japonês? Chama-se, eu recomendo vivamente, nesse embalo aqui, entendeu? Xavier Dolan, Lawrence Anyways. Depois você me passa, mas o filme do japonês, que ela enforca ele como último momento de gozo. E depois ela castra ele, é o filme do Oshima que você está pensando? Não, Duelo do Oshima, né? Como é que chama? Não. O Império dos Ela Sentidos. enforca... Império dos Sentidos. Império dos Sentidos. Ela enforca na medida que enforcar vai deixar em ereção mais tempo. E ele morre e ela fica louca. Mas ela corta o pênis depois. Tem isso também. No filme eu não me lembro, eu me lembro do enforcamento e da loucura dela. Mas eu acho que é importante esse pedaço de que um sintoma mais feliz muitas vezes é mais sofrido. Sim. Do que o sintoma neurótico. É só isso. Sim. Rosa está inscrita, pode falar. Bom, o que eu queria colocar é assim, faz muito tempo, acho que a Sandra talvez não lembre, eu fiz um seminário na Sociedade Menezes e você, né? Foram momentos assim muito especiais. Mas assim, o meu conhecimento com relação ao Lacan é assim, eu não consigo falar tanto a partir da teoria, mas ficou muito, muito presente para mim, juntando esse filme que eu já vi há um tempo atrás, e de algumas pessoas que eu conheço e que são trans, né? Então, assim, e esse percurso, essa questão da importância dessa relação, né, afetiva, a relação que a gente considere a pessoa, né, e não a questão da patologização, que assim que já mudou em termos práticos. Eu acho que você traz isso, né? Esse filme ele retrata uma época, né, de um outro momento. Hoje em dia não é mais assim dentro da classificação, dentro da medicina, mas tem muito chão ainda para poder essa situação se modificar. E
desses movimentos e que eu queria colocar, porque ele aconteceu esta semana. Eu atendo convênio. Nas fichas de convênio, agora, ela já vem o nome social. Então, assim, isso é um avanço muito grande, né? Faz uma diferença na sequência, eu acho que isso for acontecendo. Aqui aconteceu essa semana, tá? Então, aí eu queria estar colocando isso também, né? Porque certamente isso vai levar as pessoas a terem que ter um outro olhar. Se alguém não despertou ainda para esse tipo de situação e está ligada com relação a esse aspecto, isso vai estar presente. E te agradecer pelo seu jeito sempre doce de colocar coisas que são difíceis, que a gente acompanha, né? Mesmo que não tenha essa possibilidade de ter uma compreensão plena, que é o meu caso, tá? Em termos da teoria, mas em alguns aspectos, sim. Tá? Queria te agradecer e colocar Obrigada, isso. Rosa. Bom te ver aqui. A Kelly deixou uma indicação de filme. O que é, Kelly? Você quer falar desse filme que você colocou aí? Tudo bem, gente? Eu coloquei o filme que ela falou, do Lawrence Anyway. É só clicar e já entra lá no filme. Que beleza. Oba, Muito obrigada. obrigado, muito obrigado. A Cibele Brandão também quer falar, levantou as mãos. Eu acho que o que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, é cumprimentar a Sandra por aquilo que você nos proporcionou, pela indicação do filme, a nossa conversa aqui agora, assim, com questões muito, muito importantes. Eu queria falar que eu faço uma leitura um pouco dramática, sabe, da situação, porque eu acho que é um filme que ele tem a capacidade de nos colocar muito em contato com o drama vivido pelo casal, que, de repente, o Einar não poderia mais sustentar de ser o marido dela, porque urge dentro dele uma outra faceta, né, que ele precisava vivenciar, que era a Lili, e que fica uma questão de vida ou morte. Ou sobrevive um ou sobrevive o outro. Várias vezes ele faz essa referência, né, de que possivelmente ele morreria para Lili poder surgir, e o drama que é isso entre eles, não é? E eu achei importantíssimo a sua associação com a Antígona, porque talvez tenha assim uma percepção dela do que ele estaria vivendo, e essa necessidade maternal, porque enterrar o irmão, a Antígona, tem uma coisa de fazer voltar para a terra, para o útero, para ser acolhido novamente, não é? Quer dizer, a pessoa que não tem o direito a um enterro fica completamente exposto a um calvário, né? Tudo bem que não é mais sentido, mas quem pode ver e observar é uma situação também totalmente dramática. Então, o que eu gostei muito de ter visto é que hoje talvez as coisas tenham uma diferença, uma evolução, mas em 1920, 1930, seria uma questão de vida ou morte mesmo, né? Sim. Não tem condição de poder se encontrar, né? Então, eu gostei muito da associação que você fez, porque eu acho que dá uma dimensão. Às vezes, a única coisa que resta é você poder acolher e poder enterrar, né, para dar uma continência. Eu estava pensando numa situação tão sofrida, porque às vezes aquilo que a gente tem como uma condição natural, nascer homem ou nascer mulher e poder crescer e se desenvolver assim, é, é tão pouco, né, diante de uma coisa dessa. Sim.
Obrigada, Cibele. Eu acho que essa dimensão dramática, ela está inteirinha mesmo no filme, né? E nessa personagem, né? Acho que foi importante a observação da Ana Maria, não é? De que ter encontrado uma saída não quer dizer que essa felicidade seja uma alegria, né? Sem limites, né? Ao contrário, custa muito. Eu queria aproveitar, então, o comentário da Cibele para falar mais uma coisinha, dar um palpite aqui, porque eu também fiquei com essa impressão um pouco, Cibele, como, será que morre a outra parte, né? Quer dizer, se a gente tem masculino e feminino, vamos dizer assim, eu acho que a gente não mata a outra parte. Talvez a gente possa tentar escolher conviver com as partes, né? Acho que a Cibele pegou um ponto, e eu acho que mais alguém comentou, no aspecto muito destrutivo e de morte. Se você quer eliminar uma parte sua, né? Assim, e eu fiquei com essa impressão assim um pouco assim, que a questão que poderia ser mais favorável para a personagem, né? A pessoa no caso, né? Ele viver com as partes que fazem parte dele. Claro que ele por exemplo, eu me lembrei do cartunista Laertes, né? Até onde eu sei, ele não fez cirurgia para tirar o pênis dele, a parte masculina dele da genitália. Então mas ele se veste como mulher, quer dizer, então ele aprendeu a conviver com aquilo tudo sem precisar cortar e mutilar nada exatamente, né? Então, eu gostaria de colocar essa questão para você, Santana, como é que você vê assim de conviver as partes em vez de querer eliminar, né? Então, Luiz Fernando, acho muito importante e pensar que, como já foi marcado, quer dizer, que para aquela época talvez não existisse essa saída, não é? Existiria hoje, não é? Realmente é um embate entre ser ou não ser ali, não é? Não há muita... A gente tem que pensar que mesmo hoje, olha, essa saída que não passe pela redesignação física, ela só existe em alguns países, tá? Mesmo a França, ela permite, quando alguém se engajava, até poucos anos atrás, é bem recente mesmo, a querer uma mudança, vamos dizer assim, jurídica de nome, ela era obrigada a fazer uma intervenção para mudar o sexo anatômico, para ser coerente com essa... Então, vocês vejam, é uma coisa bem recente, eu não poderia falar agora, eu teria que pesquisar exatamente a data, mas é uma coisa que já existia na Espanha, que já existe atualmente no Brasil. Você pode se declarar de um outro gênero sem ter que passar por nenhum processo médico ou psicológico para autorizar isso. Mas isso é uma coisa que existe em poucos países. Então, essa coerência que é obrigada, quer dizer, essa carne que eu estava falando, que é obrigado, o sujeito, você é homem, entendeu? É alguma coisa que ainda está, como a Cibele falou, em processo na nossa cultura, nos nossos tempos. E para ele, exatamente, anos 30, né? Anos 20, difícil imaginar como ele poderia inventar uma outra saída para conciliar essa... né? Eu pensaria assim, essa questão. Kelly, quer falar, Kelly, agora? Eu quero, tomei um pouco de coragem aqui. Por favor. Não, assim, é que vocês são tão, assim... Eu sou recém-formada, me formei ano passado, mas eu tenho estudado muita coisa, e quando vocês falaram do Paul Preciado, eu já tive algum contato com isso, né, de ver os vídeos e tudo, e esses tempos eu fui num grupo que é presencial, eu moro em Curitiba,
E eles trazem pessoas do Brasil inteiro e trouxeram uma pessoa chamada Ernesto Nunes, ele é um homem trans, e ele é um psicólogo, e ele trouxe um tema sobre crianças trans. Eu não sei quando eu assisti esse filme de vocês, eu já tinha assistido na faculdade, porque eu acabei de fazer faculdade. Então, assim, eles trouxeram esse filme, não me lembro qual disciplina, acho que era analítica. E eu assisti um filme de um jeito e agora assisti de novo, né? E daí a gente assiste de outro jeito, claro. E quando eu assisti, o que me chamou a atenção foi que, quando ele começa a se transformar, ele tem dor na barriga e sangra. E é bem na época que a mulher fala assim, ai, eu estou no meu ciclo, né? Porque ela não engravida dele, né? E ele tem isso todo mês. Foi aí que eles começaram a investigar as dores na barriga. E eu pensei, puxa, como ele era uma mulher, realmente, né? E quando você vai nesses encontros de crianças trans e o que eles trazem sobre as crianças, para mim é muito novo, porque acho que para todo mundo é muito novo, mas mesmo esse filme sendo tão antigo, eu me deparo assim com uma clínica que eu atendo adolescentes, né? Isso está muito em voga também, né? O nome social, como alguém falou aqui, isso tudo dá um boom na minha cabeça, sabe? Assim, vocês vão falando e eu faço algumas anotações e meu Deus, eu tenho muito a estudar, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, mas assim, realmente tudo isso para mim é muito, sabe? É muito assim, é uma história, né? Daí você vê um homem trans. Eu nem sabia que o Ernesto Nunes era uma mulher antes, né? Eu cheguei e vi um moço lá, né? Daí eu cheguei, mas assim, também teve isso, de tirar os seios, de se comportar como homem, de pôr a mão no meio da perna, de sentar de perna aberta. Ele traz essas coisas, né? Diferente desse filme que ele é uma mulher, né? É uma riqueza de coisas, né? E pais que chegam, cujos filhos não querem mais ser, né? Uma coisa ou outra, e eu não sei, obrigada a esse encontro aqui hoje, porque me faz ir atrás de mais, sabe? De entender o que está acontecendo, né? Dessa coisa do sintoma e de ser difícil. E é difícil, né? Difícil é viver, né? Que bom que você teve coragem de falar. Que bom. Corajosa, porque eu sou uma recém-formada, é isso, pessoal. Não, imagina, isso não interessa. Mas eu também sou uma recém-formada, porque esse mundo, né, e para as nossas teorias também, a gente está vivendo um repensar de correr atrás mesmo, desse etônimo que você falou antes, né, Luiz Fernando? Esse atordoamento, esse espanto de uma revolução que a gente é testemunha dela. E as nossas categorias de piano, né, não servem mais. Não. Estamos no horário, exatamente pontuais. Alguém quer falar alguma coisa a mais para terminar? Sandra, quer falar alguma coisa, se despedindo aqui? Não, eu adorei esse encontro com vocês, essa receptividade, essas ideias todas que surgiram, essa proximidade toda de conversa, achei muito agradável estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite que vocês me fizeram. Eu já tive, como foi lembrado, várias experiências muito boas em Marília, mas aí presenciais, e estou feliz de estar, mesmo que seja assim, através aqui da nossa tela, juntos de novo. Juntos e juntas. Eu agradeço em nome da Comissão de Cultura, do Núcleo. A Cibele quer falar? Cibele também, para se despedir aqui da reunião? Eu gostaria de me despedir da Sandra, agradecer e despedir do grupo também, dizer que eu achei que foi ótimo, viu? Nós temos podido nos aproximar desse assunto. Eu vi o filme pela primeira vez ontem à noite, e aí eu fiz uma verdadeira imersão
no assunto e foi transformador, né? Muita coisa eu pude pensar, então eu agradeço a todos vocês, eu gostei demais. Então, muito obrigada e muito obrigada, Sandra. Então, Também quero agradecer muito a Sandra por toda a atenção dela, no tempo que a gente foi aí conversando e preparando esse momento. Obrigada, viu, Sandra? Foi muito bom. um abraço a todos. Então, obrigado, Sandra. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Até mais. 1º de abril tem mais. Não é mentira, não. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Sandra. Um beijo. Obrigado, Sandra.